gente volta a falar sobre política. O Partido Novo entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a revogação imediata do fundo eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões de reais aprovado pelo Congresso para as eleições de 2022. Sobre esse e outros assuntos, a gente conversa agora com o presidente da sigla, Eduardo Ribeiro. Tudo bem, presidente? Muito obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Manhã. Bom dia, Thiago. Bom dia, Mariana. É um prazer falar com vocês. Nós que agradecemos. Presidente, essa questão do fundo eleitoral, lá atrás se falava nesse valor, mas aí depois houve um veto e a possibilidade desse fundo ser apenas, entre aspas, claro, de 2 bilhões de reais, mas o veto foi derrubado e então esse é o valor que nós temos para o ano que vem, que é um valor muito grande. Um partido, ou pelo menos uma coligação, pode ficar com uma fatia muito grande nesse momento difícil, nesse momento que o país ainda vem tentando sair dessa situação de crise da pandemia e com a questão de teto de gastos também. Eu pergunto, de que forma o senhor acha que o Partido Novo pode ter um sucesso no Supremo? Será que o Supremo deve vetar esse valor ou estipular um valor mais baixo? Como é que deve ser essa discussão? Nós esperamos que o veto seja mantido, né? Que o aumento seja revogado. Por quê? Entendemos que há uma série de inconstitucionalidades nesse processo. O primeiro é do ponto de vista do cálculo da fórmula do fundo eleitoral. O fundo eleitoral não é um valor discricionário que o Congresso pode definir a bel prazer. Existe uma fórmula, existe um cálculo, e esse cálculo não foi respeitado, ele foi modificado. Então, nós entendemos que, por se tratar de uma iniciativa privativa do Executivo, se fosse mudado o cálculo, deveria ser por iniciativa do Executivo e na forma da lei. E existe uma lei que define esse cálculo e ela não foi respeitada. Portanto, nós entendemos que o veto deveria ter sido mantido e essa é a nossa principal tese ao entrar no STF. Esperamos, né, que seja dada uma medida cautelar para derrubar a derrubada do veto, seja mantido o veto e que a LOA, né, a Lei de Orçamento Anual, Lei Orçamentária Anual, não seja votada, inclusive que pode ser votada nas próximas horas. Presidente, bom dia. Bem-vindo novamente aqui ao Jornal da Manhã. Nessa ação que o Novo ingressa, então, no STF, o partido afirma que, abre aspas, há um aumento expressivo de despesas sem indicação da fonte de recurso que objetiva custear recursos públicos apenas de interesse eleitoral, fecha aspas. Isso prova, na sua opinião, a inconstitucionalidade dessa proposta? Sim, essa é uma das inconstitucionalidades. Que, inclusive, uma das sugestões dos próprios parlamentares era que esse dinheiro, esse recurso, viesse da Justiça Eleitoral, ou seja, trespassando um outro poder, né? Entrando no orçamento de um outro poder. Agora, do ponto de vista moral, é muito importante a gente levar em consideração que não faz o menor sentido aumentar o valor do fundo eleitoral. No momento em que o país tem 13 milhões de desempregados, 20 milhões de pessoas passando fome, não faz o menor sentido, é um total senso, uma falta de senso de prioridade por parte do Congresso nesse momento. Não à toa, a aprovação da sociedade perante o Congresso é muito baixa, apenas 10% dos brasileiros concordam, não aprovam a atuação do Congresso. É por causa de atitudes como essa. E é importante também ressaltar que o fundo eleitoral, apesar de intuitivamente parecer que recursos públicos tornariam as eleições mais democráticas, não é verdade. O fundo eleitoral, ele é, em grande parte, destinado aos candidatos mais conhecidos, aos candidatos mais ricos e aos candidatos que já têm mandato. Ou seja, não necessariamente recursos públicos destinados às eleições vão permitir que candidatos com menor poder aquisitivo tenham mais chances ou vão permitir que haja uma renovação, porque a maior parte desses recursos destinados justamente pelos caciques partidários acabam ficando na mão de poucos que se perpetuam eternamente no poder. Claro, presidente, mas qual que seria a saída? Porque a Justiça Eleitoral há pouco tempo vedou a questão do dinheiro privado, o dinheiro das empresas, e a gente viu no Brasil muita irregularidade em relação à Caixa 2 e a valores que foram dispensados por empresas para financiar partidos políticos e também candidatos. Qual que seria a saída do meio termo para isso? A saída é o que já a própria legislação já permite, que são as doações de pessoa física. A vedação foi de pessoas jurídicas, né? Pessoas jurídicas, empresas não podem mais doar, mas pessoas físicas podem. E é isso que nós defendemos. Tanto que nós, do Novo, não usamos o fundo eleitoral. Tanto nas eleições de 2018, quando ele foi criado, ou na eleição de 2020, nós devolvemos o nosso valor de volta para o Tesouro Nacional, porque entendemos que não faz sentido, é imoral, e os partidos políticos precisam gerar valor para a sociedade. Uma forma de gerar valor
é conseguir ter representatividade, entregar o que a sociedade está esperando e, em troca, receber doações, receber pessoas que acreditam e doem para esse partido. Quanto mais recursos, quanto maior o volume de recursos públicos nós colocamos nas eleições, as eleições ficam cada vez mais caras e aí sim nós não conseguimos criar uma cultura de doações. Quanto mais cara a eleição, menos democrática ela é. Quanto mais barata, existem estudos que comprovam isso, quanto mais barato é uma eleição, mais pessoas disputam e mais democrática ela fica. Então essa é a tese, é isso que nós brigamos e é isso que nós defendemos. Falando em imoralidade, também em democracia, o senhor publicou recentemente no seu Twitter, abre aspas, o aumento do fundo eleitoral é um completo absurdo e uma tremenda falta de respeito com o cidadão trabalhador e pagador de impostos, fecha aspas. Na sua opinião, o senhor concorda que há uma certa estatização por conta do fundão? Ou seja, todos nós, contribuintes, acabamos pagando de alguma forma essa conta? Não há a menor dúvida, esse recurso vem dos impostos. Ou seja, não adianta nada o Brasil ir lá fazer Bolsa Família ou Auxílio Brasil e devolver recursos para o cidadão enquanto tira com a outra mão através dos impostos. De novo, o orçamento destinado, o valor destinado ao fundão é um valor quase equivalente ao valor de um ministério. É o dobro do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo. É quase o mesmo valor do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, isso mostra muito qual que é a prioridade do Brasil nesse momento. Será que, de fato, gerir o país, devolver recursos para o cidadão, devolver bons serviços para o cidadão, ou só permitir que os políticos que estão lá se reelejam? Esse é o questionamento que o eleitor precisa fazer. Presidente, obviamente é muito cedo ainda, mas o Partido Novo estaria disposto a desistir da candidatura de Luiz Felipe Dávila à presidência da República em favor de um nome mais forte, talvez da Terceira Via, que tenha um desempenho melhor nas pesquisas? Hoje, por exemplo, a Terceira Via ainda está muito distante do segundo e do primeiro colocados, mas a questão envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro. O Partido Novo desistiria ou não? O Partido Novo vai com um candidato até o fim no primeiro turno e apoiar alguém no segundo? Essa é uma discussão para ser feita lá na frente. Eu acho que o mais importante agora é que todos os partidos que tenham a intenção de lançar seus pré-candidatos, que lancem. Brigamos tanto para ter democracia pluripartidária, então agora vamos usufruir desse direito e vamos apresentar os nossos candidatos. Quem vai fazer essa escolha é o eleitor, lá na frente. É o eleitor que vai decidir qual que é o discurso, qual que é o candidato que ele confia mais para esse momento que o Brasil vive. A nossa responsabilidade enquanto partidos políticos é oferecer, apresentar essas pré-candidaturas, e nós temos tempo. Essa decisão não precisa ser agora, mas com certeza nós, do Novo, enquanto partido, se colocamos dentro da Terceira Via, para evitar que o Lula volte e que o Bolsonaro continue, certamente estaremos na mesa lá às vésperas das convenções nacionais para definir quem vai ser o candidato da Terceira Via. Em 2022, nós podemos dizer que os esforços políticos do Partido Novo estão mais concentrados na campanha para governador ou apoiar algum dos lados para a presidência? Não, os nossos esforços estão diluídos em todas as esferas onde nós vamos disputar. Em alguns estados vamos disputar o governo e em quase todos os estados nós vamos disputar cadeiras na Câmara Federal. Achamos muito importante aumentar a nossa representatividade na Câmara Federal, Hoje contamos com 8 deputados que conseguem fazer um trabalho excepcional, são os deputados mais econômicos da Câmara, são os deputados mais assíduos da Câmara. E nós entendemos que, dobrando essa bancada, vamos ter muito mais relevância dentro do processo legislativo. E, evidentemente, ser protagonista ou atuar como protagonista no processo da escolha do próximo presidente da República. Porque entendemos que não é só de um lado que nós vamos conseguir fazer a diferença, é dos dois. É importante ter uma Câmara decente, uma Câmara com princípios, uma Câmara que saiba definir prioridades e um presidente que saiba liderar, que consiga definir qual é o norte, que tenha credibilidade para o brasileiro e para o resto do mundo também. Conversamos com o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro. Muito obrigado, presidente, pela atenção, pela gentileza. Bom resto de semana e, claro, um bom Natal. Obrigada, presidente. Eu que agradeço. Boas festas.